escrito para o regente do coral, Salmo de Davi, foi Davi que escreveu, cantado para ser uma melodia. Eu vou começar a ler no 1 e vou parar onde o Espírito Santo me disser. Amém? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão distante de mim? Os meus gemidos por socorro. Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. E em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que veem zombam de mim, riem com maldade, balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor. Que o Senhor que o livre, Ele que o liberte. Se dele se agrada, Ele que o liberte. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe. Aleluia. E me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tens sido o meu Deus. Glória a Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais me pode ajudar. Os meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã. Me cercam, abrem a boca contra mim, como leões que rugem, despedaçando a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração é como cera que derrete dentro de mim. A minha força secou como um caco de barro. A minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Os meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos me arrancam e desdenham de mim. Repartem as minhas roupas, as minhas vestes entre si e lançam sortes pelas minhas vestes. Ó Senhor, não permaneças distante de mim. És a minha força. Vem depressa me ajudar. A igreja pode se sentar. Amém? Amém. Vamos inclinar as suas cabeças. Vamos orar. Eu queria que os irmãos continuassem com o salmo aberto, porque vamos viajar nesse salmo. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui na Tua casa, Pai. Este é um dos maiores privilégios que temos, que é estar na Tua casa, na Tua presença, participando na Tua ceia, Senhor, a ceia do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Senhor, esta mensagem, como falei, é uma mensagem muito importante, é o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a entender, traz homilética, Senhor, esta mensagem para que a Tua Igreja venha a entender. Traz amplitude, Senhor, para que a Igreja possa entender, Senhor, que o Teu Espírito esteja presente, Senhor. Que a palavra ao sair da minha boca ela seja como uma espada afiada, como uma espada de 2 gumes, penetrando e dividindo a alma do Espírito, Senhor, das medulas, para julgar os pensamentos e as intenções do coração de cada um que está aqui esta tarde, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. Receba a glória para Ti. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos para a palavra, Efatá. Que se abra os nossos ouvidos, Senhor. Que se abra a porta da palavra. Que cada um de nós possa sair daqui diferente esta tarde. A entender, Senhor. A entender o Teu pensamento, Senhor. A mente de Cristo, Pai. Dá-nos renovo, transformação e uma nova mente. A mente de Cristo. Venha-nos ensinar, Senhor, a fazer a Tua vontade. Para a honra do Teu nome. E para a expansão do Teu reino, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria que os irmãos continuassem com o salmo aberto, que acabámos de ler. Ele foi escrito por Davi. Foi escrito ao cantor Mor, cantor regente Mor do coral. O cantor regente Mor, cantor, ou cantor do coral, a mesma coisa. Ele era o líder da música, da adoração no Antigo Testamento. O cantor Mor era o mestre do canto, ou seja, era o músico-chefe, o diretor do coral. E ele se ocupava de entoar os louvores a Deus, porque os salmos eram louvores a Deus, foi o maior inário do Antigo Testamento. E os salmos, eles são canções que podiam se referir a conquistas enormes que o povo tinha feito, ou conquistas militares, ou grandes realizações, trabalhos, obras, acontecimentos históricos, ou experiências pessoais, ou principalmente propósitos religiosos. E quando o salmo tinha um propósito religioso, ele era escrito ao cantor Mor, porque ele tinha o cantor Mor estava envolvido, portanto ele fala de uma experiência religiosa, de um testemunho religioso, um acontecimento que ia ligar o povo de Deus a Deus, por isso ele era enviado ao cantor Mor. E este salmo é um desses salmos, é um salmo salmo religioso, ou seja, que tem a pretensão de ligar o povo de Deus a Deus, mas neste caso, ainda mais, ele tem a intenção de unir a humanidade a Deus. Este salmo descreve o assassinato do rei. Ele narra a execução do rei, ele não fala de um rei, mas ele fala do rei. O assassinato do rei, a sua execução, aquilo que ele sofreu, e fala dos pensamentos, aquilo que o rei estava a pensar naquela altura, o que é que estava no coração do rei, o que é que estava nos sentimentos do rei naquela altura, o que é que estava na sua alma. E ao meditarmos no Salmo 22, vemos que fala de momentos de extrema aflição, principalmente até o versículo 21, até o verso 21. A partir do verso 22, ele vai dar lugar ao encanto, ao louvor, à adoração, à celebração. Depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria. Porque a partir do verso 22 descobrimos que a morte ela não pode conter o rei. Amém. Ele venceu a morte não consegue vencer. E o mundo inteiro vai reconhecer que Ele é o Senhor e que reina sobre todos os povos. No verso 29 vai dizer que todos os povos e línguas e nações celebrem e o adorem, e todos os mortais se prostem diante dEle. E apesar de todo o sofrimento, de toda a aflição daquele rei que está descrita neste salmo, vai dizer que ele vai ter a vitória no final e que todos os povos, línguas e nações vão se prostrar diante dele. A história deste salmo, irmãos, é a história da crucificação de Cristo e do seu desdobramento, todos os detalhes, irmãos, porque se nós vermos nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos poucas palavras, pouco se vê Jesus a falar, porque Jesus, ele, como estava profetizado em Isaías, que o presbítero leu aqui, ele foi como um cordeiro morto, como um cordeiro mudo, digo. E então ele poucas palavras falou. Então, se nós não podemos saber muito acerca das palavras, este salmo mostra acerca dos pensamentos de Jesus, do que é que estava na sua alma, do que é que estava no seu coração. A história deste salmo é uma história de crucificação de Cristo e ela tem mais de 1000 anos, portanto é um acontecimento que o salmista relata, é uma exposição do rei sendo crucificado 1000 anos antes de Cristo ter vindo. E naquela altura não havia, naquela altura e naquele lugar não havia crucificação em Jerusalém, quando ele escreveu este salmo. Portanto, não há dúvida que se trata de um profeta. Davi não poderia estar a falar do momento específico da sua vida. E então, nós não vemos isto em biografia de Davi, nós não vemos isto nas escrituras no Antigo Testamento. Portanto, e além disso, isto não foi o único salmo profético de Davi. A prova disso é que Pedro vai falar na relação de outro salmo profético de Davi. Ele vai dizer em Atos 2, 30 e 31, ele vai dizer: mas Davi era um profeta, mas ele refere-se a Davi, era um profeta e sabia que Deus havia prometido sobre julgamento aos seus descendentes e sentaria no seu trono
Davi estava olhando para o futuro, falando da ressurreição de Cristo, e não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Aleluia. Portanto, Davi, sendo um profeta e vendo isto tudo, cerca de 1000 anos antes de Cristo ter vindo ao mundo, ele registrou este salmo. Ele registrou tudo aquilo que nós sabemos, o escárnio, a aflição, o desprezo, a dor física, a dor moral, a dor da rejeição do pai, tudo aquilo que ele passou, que é uma dor existencial, tudo isso ele passou e tudo isso foi registado neste salmo. Mas ele não viu só isso, ele viu algo mais profundo que eu quero aqui partilhar com os irmãos. Vamos partilhar esse pão esta tarde aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que é que temos neste salmo? Qual é o registro profético? Este salmo fala do registro profético da mente de Cristo, do coração do Senhor, enquanto ele estava no martírio, naquelas 3 horas de trevas que ele atravessou. E além disso, antes dessas 3 horas, tudo aquilo que ele foi humilhado, tudo aquilo que ele sofreu, desde o julgamento até à crucificação, e depois dessas 3 horas, o que é que estava no coração de Jesus? O que é que estava no pensamento de Jesus? O que é que estava naquela alma? Nós precisamos de aprender para termos a mente de Cristo, para conseguirmos também aprender para as nossas vidas. A leitura do Evangelho revela o intervalo entre a prisão de Cristo e a sua crucificação. Ela fala que havia multidões desesperadas. Fala daquilo que Jesus estava preocupado. Ele estava preocupado com essas multidões que estavam desesperadas, pessoas com o coração endurecido, pecadores precisando de arrependimento, como aqueles da cruz. Meu Deus. Famílias despedaçadas, como aquelas que estavam à beira da cruz. Salvação das almas. Era isso que Jesus tinha no coração nessa altura, irmãos. Salvação das almas. Mas como é que podemos ler a mente de Cristo? Como é que podemos ler o que é que estava no seu coração? A palavra diz que da boca sai o que está cheio o coração. Por isso, pelas últimas palavras de Jesus, nós podemos saber e ver o que é que Jesus sentia. Eu queria ler com vocês aqui, em Lucas 23, vai falar a preocupação dele sobre as multidões e das gerações. Ele preocupava-se com as multidões e com as próximas gerações, conforme nós vimos no estudo na sexta-feira. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos vossos filhos. Pois está chegado os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os seus seios não amamentarão. No caminho para a cruz, irmãos, enquanto ele estava a ir para a cruz, multidões estavam a chorar por ele. E a gente vê que ele não pensa nele, ele não pensa naquilo que ele vai sofrer. Ele não pensa no seu sofrimento, naquilo que ele ainda teria que padecer naquela cruz. Mas ele se inclina a sua atenção para aquelas mulheres que estavam a chorar. Mulheres que choram pela razão errada, irmãos. Ele exorta aquelas multidões, aquelas mulheres que choram pelo motivo errado. Ainda existem multidões que choram por Jesus. Choram no Natal, choram na Páscoa, enchem a igreja cheia de lágrimas. Mas lembram-se do sacrifício de Jesus, mas não choram pelos seus filhos, não choram pela descendência, não choram pelas novas gerações. Meu Deus. Por aqueles que resistem ao Espírito Santo, aqueles que estão lá fora, que não estão a cultuar connosco. Por aqueles que não conhecem a palavra de salvação e que vão ser encaminhados para o inferno. Meu Deus. Por aqueles que estão... Jesus não precisa que chorem por ele. Jesus precisa que façam a sua vontade. Aleluia! Que amamos ao Pai sobre todas as coisas, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todas as nossas forças. É isso que Jesus quer, amém? Amém. Jesus estava a ser levado para o sacrifício salvífico, propiciatório. E é um momento que nós estamos aqui a celebrar. É um momento de celebração. Ele fez isso por uma boa razão, para justificar os nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos, ser justificados pela fé, para que não tivéssemos mais pendências com o Pai.
No Evangelho de Lucas 23 vemos também ele a exortar pessoas com coração endurecido, pessoas insensíveis. No verso 33 vai dizer: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, pregaram-no na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir as suas roupas. A segunda preocupação que nós vemos aqui de Jesus, irmãos, é a preocupação por pessoas que têm o coração endurecido, insensível, cegas pelo pecado, blasfemam contra o Espírito Santo na presença de Deus. Muitas pessoas cultuam e continuam a blasfemar, não discernem o corpo nem o sangue de Cristo, não perdoam o seu irmão. Isto nos continua preocupado e angustiado com essa gente que está na presença do Espírito Santo e não consegue discernir, irmãos. Meu Deus. Vamos observar, se a gente observar em Mateus, no capítulo 27, ele vai dizer que os dois, que multidões escarneciam por ele, aqueles que passavam, mas os mestres da sinagoga, os fariseus, também escarneciam, zombavam dele. E os dois ladrões e malfeitores diziam o mesmo. Portanto, ambos escarneciam de Jesus. Portanto, ambos foram para a cruz escarnecendo de Jesus. Mas um foi salvo e o outro não. O da direita se converteu pelas palavras de Jesus, pelos atos que Jesus estava a fazer, pelo aquilo que ele via em Jesus, ele se converteu. O da esquerda continuou a zombar, a blasfemar, a escarnecer. Não discerniu que era Cristo que estava ali. E no final não recebeu Jesus de todo o coração. Um recebeu e o outro não. Um abriu a porta e o outro não. Mas irmãos, houve salvação naquela cruz. Até quando Jesus estava a morrer, houve salvação. Jesus não estava ali só passando uma dor física, mas uma dor existencial. Ele estava a passar dor perante os outros, perante aqueles que ele amava. Judas traiu ele, Pedro negou a ele. Por isso hoje mesmo, disse ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus tem salvação para todos nós. Jesus tem salvação para todos nós aqui que quisermos aceitar Ele, quisermos receber Ele. Hoje há salvação através da sua palavra, irmão. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E com poucas palavras que Jesus teve ali naquela cruz, com poucos atos, Ele conseguiu converter o coração daquele ladrão, daquele malfeitor. Uma palavra de Paulo diz, se for preciso, pregue. Ele viu os atos de Jesus, ele viu que realmente não era o Filho de Deus que estava ali. Mas Jesus, apesar de tudo, ele preocupava-se em salvar. Isto é que é impactante, até na hora da morte ele preocupava-se em salvar pessoas. E nós estivemos aqui no estudo a ver que nós temos que nos espelhar em Cristo, espelhar nos testemunhos de fé. E um desses exemplos que eu vejo é o pastor John Harper. Não sei se os irmãos conhecem, se não podem ver na internet. Ele foi uma das vítimas do naufrágio do Titanic. E ele, no final de abril de 1912, olha, faz agora 110 anos. Ele era um pastor que ia lá fazer um trabalho nos Estados Unidos. E quando o Titanic foi ao fundo, ele tinha o direito, como sendo pastor, de ter o colete, como todas as pessoas. Mas ele tirou o colete, passou o colete para outra pessoa e continuou a pregar até que os últimos fossem para dentro d'água. Ele decidiu, por ele próprio, entregar o colete salva-vidas. Como a palavra de Deus diz, quem se perder a si próprio, quem achar-se-á. Ele entregou o colete de salva-vidas para outro passageiro e continuou pregando o Evangelho até ao fim. E muitos sobreviventes converteram-se e muitos hoje são pastores e relatam essa história. Os irmãos, se quiserem, depois eu mostro este testemunho. É um testemunho parecido com aquilo que Jesus Cristo estava a fazer aqui. Ele não estava preocupado quando é que ia morrer, o que é que ia acontecer. Ele estava preocupado em salvar almas ainda. As palavras de Atos 16:31 diz que a sede do Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Portanto, era isso que ele dizia
às pessoas naqueles 50 minutos que ele teve de aflição, o John Harper. Temos que nos espelhar nessas testemunhas, irmãos. Nessas pessoas que nos ensinam a seguir o ministério de Jesus. Mais na frente, no Evangelho de João 19, vamos encontrar Jesus ocupado em restaurar famílias angustiadas, famílias despedaçadas. Eu vou ler para vocês o verso 26 que diz: Jesus viu ali, embaixo, sua mãe, ao lado o discípulo que a amava, devia ser João, e disse: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, mas o que mais me impressiona é ver que tudo isto, as palavras que saem da boca de Jesus, ele não está minimamente preocupado com ele. Ele não está minimamente preocupado com o que vai acontecer, com o sofrimento, com a morte. Ele não está a pensar em si mesmo. No caminho para a cruz, e depois dele ser crucificado, os momentos de maior aflição do seu coração, ele arrumou espaço para nós, para pecadores, pecadores desesperados, pecadores com o coração endurecido, Aleluia! pecadores arrependidos, angustiados, famílias desesperadas. Porém, a partir do meio-dia há uma diferença, é a hora das trevas. A palavra de Deus diz que vem umas grandes trevas, do meio-dia às 3 da tarde. E o sofrimento deu lugar a trevas. Uma coisa que ninguém de nós pode imaginar. Por isso é que este salmo relata várias coisas. Quando ele diz: eu posso contar os meus ossos. Quando eu já falei com pessoas idosas, elas dizem que quando chegam a uma certa idade, elas conseguem contar os ossos, porque todos acordam de manhã: olha, este osso dói-me, aquele dói-me, aquele dói-me. Os ossos, ele pode contar todos os ossos que dói, ele é despedaçado como água. Este salmo, os irmãos vão meditar em casa, ele descreve aquilo que Jesus Cristo, qual era a mente de Cristo, o que é que ele estava a passar e o que é que ele se preocupava ao mesmo tempo. Foram 3 horas de sofrimento, irmãos. E Lucas 23, eu vou ler aqui a partir do verso 44, vai dizer: já era cerca do meio-dia e a escuridão cobriu a terra até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então, depois de 3 horas de trevas, Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras, Jesus deu o último suspiro. Meu Deus. Depois de entendermos as preocupações daquilo que estava no coração de Jesus a caminho do Calvário, através das suas palavras, agora vamos meditar nos Evangelhos e discernir o que é que pensou Jesus quando ele estava naquela cruz, na cruz do Calvário. Para entendermos a mente de Cristo, nós temos que entender Jesus como humano, 100% homem, como ele veio, nos momentos de maior aflição, porque nós conhecemos as pessoas nos momentos em que elas estão com maior aflição, quando no maior aperto, quando nós apertamos uma pessoa, quando essa pessoa é apertada, vai sair o seu interior, vai sair o que está dentro do coração. E foi isso que aconteceu, irmãos, naquela cruz, durante aquelas 3 horas. O que é que estaria a pensar Jesus Cristo quando ele se fez maldição por todos nós? O que é que estava no coração dele? Quando vemos no Evangelho 27, sabemos que todos os que estavam ali blasfemavam contra ele. Ele diz que é filho de Deus e está ali. Ele diz que destruía o templo e construía o templo em 3 dias. Não que ele vá construí-lo agora. Está aí preso, vai lá construir. Agora está a pagar pelas palavras que ele disse. Ele salvou os outros e não se consegue salvar a si. Se ele é rei de Israel, deixa da cruz. Se és filho de Deus, chama o teu pai para te vir salvar agora. É isto que está no capítulo 27, irmãos. Eles escarneavam dele, eles zombavam dele, eles não discerniam o corpo nem o sangue de Cristo. Isto diziam porque passavam ali os principais dos sacerdotes e até os ladrões malfeitores que iriam ser crucificados. Todos zombavam, todos blasfemavam, todos escarneciam. O mundo fala às vezes a mesma coisa, irmãos. O mundo às vezes pensam que ele diz que é crente, que é sacerdócio real, que pertence ao rei. Então porquê que a vida dele está assim? Porquê que ele não tem qualidade de vida aqui na terra?
Porque é que ele não pede a Jesus para lhe vir dar uma casa, para lhe vir dar um carro? E riem-se, olha, eles dizem que Jesus está voltando, cá. E é isso que acontece também na vida de um crente, irmãos. É isso que é carregar a sua cruz. Jesus diz, quem vier após mim, quem me seguir, carrega a sua cruz. Portanto, nós todos vamos ter que carregar uma cruz também, irmãos. As declarações feitas por Jesus naquele momento revelam aquilo que estava no coração. E nós vemos isso no Salmo 22. Por isso é que estamos aqui hoje para esmiuçar esse Salmo. Apesar disso, o coração de Jesus ele não estava naqueles sofrimentos, ele não estava na angústia, ele não estava nas dores físicas que ele estava a passar, que eram enormes. Ele não estava nas dores morais, daquilo que as pessoas zombavam, esclareciam dele, das dores morais que Pedro fez, que Judas fez com ele, que toda a gente o abandonou. Ele não estava nem nas dores existenciais que Cristo abandonou ele, Deus abandonou ele. Mas ele estava ocupado com almas, em salvar almas, em restaurar almas, pecadores arrependidos. A sua misericórdia abrangia aqueles que zombavam deles, aqueles que não discerniam o corpo nem o sangue. Literalmente estava ali naquela cruz. Estava ali Jesus, estava ali o Filho de Deus. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não discernem, eles não têm entendimento. Aquelas pessoas que estavam a pregar os pés deles. Irmãos, quando ele disse, tenho sede, e deram-lhe vinagre de uma latrina, ele estava a mostrar a todos que estava ali, não era um cordeiro enviado, não era o bode emissário, não era o bode expiatório, era mesmo um homem, mesmo um ser humano que estava ali. Ele não estava sendo ele estava a ser um homem puro, como se fosse limpo, sem mácula, redimir os nossos pecados. A palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Portanto, ele tinha que ser já não era necessário o cordeiro sem mácula, já não era necessário o bode expiatório, o bode emissário. Ele era como se fosse o bode emissário que tinha sido lançado para fora de Jerusalém. Ele era o bode expiatório porque estava carregado de todos os nossos pecados. E ele era o Cordeiro de Deus porque ele estava limpo, ele estava sem mácula. Mas ele era homem, ele era humano. Por isso ele disse, eu tenho sede, para testificar que ele era humano, para que todos soubessem que ele era humano, para que nós, que agora estamos aqui a ler as Escrituras, tenhamos essa consciência que até à hora da morte ele era 100% homem. E quando ele diz, tenho sede, deu-lhe uma esponja com vinagre. Se formos pesquisar o que é que estava naquele balde em que eles tiraram o isopo e colocaram uma esponja com vinagre, essa esponja nós vemos que os soldados romanos, quando tinham o hábito de levar aquele balde quando se ausentavam para um lugar onde não havia latrinas, então eles faziam aquelas necessidades e aquela esponja ela servia para eles se limparem. O vinagre servia para limpar a cruz, para limpar as fezes, para limpar. Era isso que eles colocaram na boca de Jesus. Isso foi a última coisa que Jesus recebeu de nós. Foi a única coisa, a última coisa que nós demos a Jesus foi essa. Enquanto Ele estava dando a vida por nós, sofria as dores físicas, morais, existenciais, nós demos espinhos e abrolhos, demos esopo, pegamos na esponja com esopo, Meu Deus. e demos latrina, demos cuspo, demos palavras rudes, demos açoites, demos pregos Hoje assim. na cruz, maldição. Foi isso que Deus recebeu de nós no último minuto que cá esteve, irmãos. Foi isso que Ele recebeu de nós nos últimos momentos da vida. Nem uma flor, nem um abraço, nem um beijo. Ele recebeu um beijo de traição umas horas antes. Antes de lhe darem quando eles deram a esponja servida com esopo, espinhos e abrolhos, para dizer que Ele estava a fazer maldição por nós, irmãos. Em Gênesis capítulo 3 vai dizer, Deus vai trazer maldição à terra por conta do pecado e vai dizer que a partir de agora a terra produzirá espinhos e abrolhos.
Água de latrina, irmãos, demos para ele. Esopo, se nós vermos nas Escrituras Sagradas, é a planta mais repugnante. Salomão diz que estudou e conheceu todas as plantas, do esopo ao cedro do Líbano, que ele construiu o templo, o cedro do Líbano, a planta mais papanante, mais vistosa, desde o esopo. Aquilo que nós demos foi o esopo, aquilo que nós demos foi a água da latrina, o vinagre, a esponja. Aquilo que nós demos foi os espinhos e os abrolhos, irmãos. Não há nada neste mundo mais repugnante do que aquilo que o homem ofereceu a Cristo. Jesus disse: tem sede. Ele sentiu sede. Ele estava como um humano. Ele era 100% homem. Era necessário esse sacrifício como homem. Um homem puro, sem mácula, sem pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Por isso era necessário que o próprio Pai viesse à Terra, que o próprio Autor da vida viesse encarar como personagem e se fizesse homem e desse o seu próprio sangue para que todos os que nele creiam sejam redimidos. É importante entender, é importante que a Igreja entenda isso, é importante que a Igreja entenda que Deus veio como forma humana, porque só um humano podia imputar os pecados da humanidade. Ele imputou os pecados da humanidade para ele. A gente sabe que a palavra é amputar, não é? Se a gente amputar uma mão, sai a mão. E ele imputou para ele todos os pecados da humanidade, todos. Os meus, os da Luz, do Cláudio, do Talitos, da professora Ana, todos os irmãos foram, todos os pecados foram imputados sobre ele. E ele fez sacrifício substitutivo, substitui a nós. Nós é que devíamos estar lá, em lugar dele. Foi por isso, foi nesse sentido que eles colocaram vinagre na boca de Jesus. Meu Pai. E depois ele diz: está consumado, está feito. Ele inclinou a cabeça e disse: tetelestai, está consumado. Essa palavra tetelestai é do grego, diz: já fiz, já está feito. Quando alguém tem um trabalho para fazer, diz: já está feito, tetelestai, está consumado, está pago. No notário, quando assina uma escritura pública, carimba e diz: está pago. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse isso depois de ele confirmar que ele era humano. E então só um humano podia, para que nós entendemos que ele era humano até ao último minuto. E por isso ele disse: tetelestai, confirmou. Ele fez o propósito do Pai. E ele disse: tetelestai, está feito. E aí morreu. Ele definiu a hora que ia morrer. Ninguém o matou. Ele se entregou por nós. Porque os outros quebraram as pernas. Muitos na cruz morrem de dor. Não sabem quando é que vão morrer. Alguns ficam mais tempo, outros menos. Jesus podia ter morrido também quando foi chicoteado, com 40 açoites, que eram couro e eram dentes. No final tinham dentes de animais e que puxavam a carne, saía a carne, quase até o osso ficou nas costas. E ele podia ter morrido quando foi aceitado, ele podia ter morrido antes, podiam ter matado antes, mas ele decidiu que era para morrer ali. Ele disse: tetelestai, agora está consumado, agora fiz, agora entreguei o meu sangue até a última gota. Tanto quando perfuraram ele só saiu água, saiu um pouquinho de sangue ainda, mas só mais água. Ele consumou o sacrifício propiciatório, que era em nosso lugar. Era nós todos que devíamos estar ali. Por isso ele teve a autoridade para dizer: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque está consumado. Perdoa-lhes porque eu tenho a autoridade para dar perdão sobre os homens. Neste momento ele não estava apenas intercedendo pelo perdão daqueles que zombavam nele, que cuspiam, que insultavam, que maltratavam ele, que desprezavam, mas ele estava a estender esse perdão sobre todos nós. Ele não estava só a pedir perdão por aqueles, a pedir ao Pai para perdoar aqueles que não discerniam o corpo e o sangue de Cristo, mas ele estava a estender esse perdão sobre todos nós que estamos aqui. Hoje ele dá salvação a cada um de nós. Ele é o nosso advogado, é aquele que aplacou a ira de Deus. Ele aplacou a ira de Deus pelos nossos pecados no Calvário.
Ele estava ali para perdoar você, para aceitar, para entrar, para entrarmos no reino dos céus. Ele estava ali, irmãos, naquela cruz, como sacrifício propiciatório por todos os pecados. Ele estava naquela cruz como se fosse uma pessoa. Imaginem uma guerra nuclear, não é? Que agora existe muitas armas nucleares que a gente não sabe qual é o resultado que elas podem fazer no ser humano. Imaginem que existe uma arma que vai destruir as pessoas todas, causando uma dor inimaginável, uma dor perpétua por toda a vida, que a pessoa não morre, mas fica com aquela dor para toda a vida, uma dor física que ninguém consegue aguentar, e a humanidade vai ficar com essa dor física que ninguém consegue aguentar. Além disso, tem outra dor, a dor moral, a dor do escárnio, a dor de pessoas que você gostava, amigos, todos se viram contra si, os seus familiares, tudo, aquele escárnio, aquela dor moral de você ser mal agradecido, se você ser cuspido, se você ser escarrado, se você, das crianças, dos pais dizerem às crianças, não sei porque que eu te paria, não sei porque que tu vieste à terra, um escárnio, essa dor moral em cima disso, e em cima disso uma dor existencial, longe da presença de Deus, tal como o rico estava longe do Lázaro. Imaginem que essa arma nuclear, ela ia fazer isso, ia ficar toda a humanidade com essa situação, menos uma pessoa, menos a pessoa que não pecou. E essa pessoa foi aquela que foi lá estancar, ela foi lá apalcar, foi lá fechar aquela fuga nuclear que estava naquele reator. Ela foi lá e fechou aquilo, mas quando ela foi lá fechar aquilo, ela sabia que a fuga das reações nucleares iam fazer isso para ela, e ela ia ficar com essa dor inimaginável, irmãos, dor existencial, a dor física, a dor moral, tudo estava nas costas de Jesus naquela hora. Nós não conseguimos imaginar, às vezes a gente vê filmes que falam da dor física, mas era isso que Jesus estava padecendo. E por isso, nessa hora, ele meditou nas Escrituras. Ele meditou no Salmo 22, por isso é que ele recitou o Salmo 22. É impactante pensar que quando Jesus caminhava para o Calvário, ele não se preocupava com ele mesmo, mas com outras pessoas, com multidões desesperadas, pessoas endurecidas de coração, pecadores arrependidos. Ele se preocupava com a salvação das almas, com famílias. Mas depois de crucificado, depois daquelas 3 horas de dores, de trevas, de não aguentar mais naquela cruz e de saber que Deus o abandonou naquela cruz, não restou outra coisa a não ser meditar nas Escrituras, meditar nesta palavra. É isso que temos que aprender com Cristo, irmãos, porque nós vamos passar por aflições. A palavra de Deus diz: na vida 3 aflições, mas Ele venceu o mundo. O que é que Ele está a querer dizer? Se venceu o mundo, nós temos que ser como Ele. Temos que vencer também, porque nós, como Ele, vamos passar por aflições também. Temos de aprender a memorizar a palavra de Deus, pois na hora que se abaterem essas densas trevas na nossa vida, nós temos que ter uma grande reserva desse maná do céu estocada nos nossos corações, porque Jesus estava ali, pregado naquela cruz, mãos e pés, ele não tinha ninguém para ler a palavra para ele. Um dia nós podemos estar numa situação, numa cama, numa situação a qual nós não podemos ler, ninguém pode ler as Escrituras para nós. E a palavra de Deus, ela é alimento espiritual, e torna-se cada vez mais valioso quanto mais necessário é, quanto mais a gente sofre, quanto mais na hora da morte, na hora em que passamos pelo vale da sombra e da morte, para que a gente não morra espiritualmente. Você não sabe quando é que vai morrer, eu não sei quando é que vou morrer, não sabemos as circunstâncias. Jesus estava ali com as mãos e os pés atados, crucificado, com pregos nas mãos e nos pés. Você pode não ter condições para ler a Bíblia, nem ninguém que leia para si. E nas circunstâncias que ele estava ali, se nós tivermos, podem vir pensamentos de morte, os pensamentos do inferno podem dominar a nossa mente, o nosso coração. Por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus tocada no nosso coração, memorizada na nossa alma. Você pode passar as horas de trevas do começo ao fim, tal como Jesus, vencendo os pensamentos da morte,
recitando as Escrituras Sagradas, se a palavra de Deus estiver em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus nunca disse o que aconteceu naquelas 3 horas de alegria que ele teve pregado naquela cruz. Não existem relatos do que é que aconteceu ali. Existem só aquelas palavras que a gente vê nos Evangelhos. Mas se nós quisermos saber sobre a mente de Cristo, o que é que estava no seu coração, o que é que estava na sua mente, nós temos que analisar o Salmo 22. Ele fala do coração de Jesus. Ele passou ali, como eu falei, 3 tipos de dor naquela cruz: a dor física, moral e a dor existencial. Quem pensa que a dor física é a maior dor está muito enganado. A dor moral é mais forte que a dor física, pastora Ana. A gente às vezes tem que passar por dores que às vezes a gente preferia, se calhar, ter dores físicas. Há pessoas que dizem: preferia ter um câncer do que passar por isto, ter esta dor que eu não sei explicar que dor é esta. Eu não sei onde é que me dói. Se eu soubesse onde é que me dói, eu sabia a que médico é que havia de ir. Eu não sei o que é que me dói. E há pessoas que se suicidam com uma dor existencial, uma dor moral. Porque a dor moral, ela não tem nome. Jesus sofreu a dor moral por causa dos pecados dos outros. A gente vê no Salmo 22, que os irmãos têm aberto, do verso 6 em diante, vai falar: eu sou um verme. Ele estava a ser verme porque ele estava a levar com os pecados dos outros, todos em cima dele. Eu não sou um homem. Todos me insultam, me desprezam. Os que veem zombam de mim, riem com maldade, balançam a cabeça. Esse é o que confia do Senhor, olha aí. Ele que o livre, Ele que o liberte, se dele se agrada. Os meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuram as minhas mãos e os meus pés. Os meus inimigos me encaram, desdenham de mim, repartem as minhas roupas e lançam de mim sortes sobre as minhas vestes. Jesus sabe o que são insultos, irmãos. Como nós às vezes passamos por situações dessas, mas Jesus sabe mais do que ninguém o que são insultos. Ele sofreu as nossas dores, as nossas provações em grau muito mais acentuado. Ele sabe o que é alguém se virar para si e dizer: você é um verme, você não é nada. E naquela cruz, ele, abandonado por Deus, carregando os nossos pecados, estava ali na figura de um verme carregando os pecados todos. A igreja às vezes queixa-se, irmãos, de perseguição. Todos nós temos de uma forma ou de outra perseguição. São multidões seguindo, abanando a cabeça, dizendo: olha aí os crentes, dizendo: olha, aquele é louco, você está a ficar louco, Diogo. Você pensa que é pastor, você só fala que Jesus está voltando, Se estás a passar por essa aflição, se dizes que és filho de Deus, que o teu pai que venha te buscar. Então é isso que eles falam também connosco. Que o teu pai te liberte, que o teu pai se agrade de ti, porque a gente não gosta de ti, da forma como estás. Acontece muito connosco também, irmãos. Por isso ele deu esse exemplo. No verso 12 vai dizer: os meus inimigos me rodeiam como touros. Touros ferozes de Bazã me cercam. E muitas vezes nós somos até cercados, irmãos, por inimigos. Touros que vêm atrás de nós, perseguindo. Até aqui nós estamos poucos na congregação, já chegou até manadas de touros a perseguir alguém aqui dentro. A querer furar, a querer dividir as nossas vestes, a querer zombar de nós. Cristo sabe o que é isso. Jesus sofreu tudo isto naquela cruz. Quem não sofreu a dor moral causada pelos outros, irmãos? Pecados que nos separam de Deus, que nos roubam a nossa paz, que destroem as nossas relações, às vezes com os irmãos também. Cristo sofreu a dor moral até ao limite. Ele se doou, Ele se entregou. O Evangelho de João diz que Ele teria sido a sensação de Jesus, aquilo que Ele podia ter sido aquilo que Ele estava a sentir. Ele veio para os seus e os seus não o receberam.
os seus espancaram ele até à morte, os seus o humilharam, zombaram dele. Aqueles que eram para terem maior amor por ele, foram os que mais espancaram, os que mais zombaram dele. E o pecado, irmãos, o pecado também nos separa dos outros, ele destrói relações humanas. A gente passa a ser visto como uma forma depreciativa, vítima de desprezo, zombaria, violência moral. No verso 15 vai falar: a minha força secou como um caco de barro, a minha língua está cravada, grudada no céu da boca. O Salmo 22 descreve horrores da crucificação de Cristo, a língua grudada no céu da boca, ele estava com sede, né? O tempo que ele esteve ali naquela cruz. Todas estas referências mostram que este salmo é profético, que este salmo se refere a Jesus Cristo, que ele se refere ao Rei dos Reis. A dor física da crucificação é descrita com precisão neste salmo. Tudo está bem esmiuçado, aquilo que ele passou. Os ossos a deslocarem, o coração estronda, rebenta, né? A febre intensa que provoca sede, a desidratação drena as forças, a carne é perfurada, é rasgada como uma pata de leão. Muita dor, irmãos, muita dor que ele passou. O pecado causa dor física, causa dor moral, mas também causa a pior de todas as dores. A pior de todas as dores não é dor física, não é dor moral, que nós não encontramos nome, mas a dor existencial é a pior dor que um crente, que um servo de Deus pode ter. Na cruz o Senhor sofreu todo o tipo de dores que provoca também, que a gente também às vezes pode passar, a dor física, a dor existencial, a angústia, a depressão, a dor moral. Ele sofreu bullying, difamação, maldicência, zombaria, desonestidade, pessoas muito desonestas, eu sei o que é isso. A dor física, acidentes, enfermidades que nós também passamos por aqui, aflição, dores sem fim, às vezes parece que não passa. Mas o Senhor se identificou com os nossos sofrimentos naquela cruz. Ele teve que passar para que nós soubéssemos que Ele passou também por essas dores, que Ele sabe o que a gente passa, Ele sabe o que a gente sente, para que nós fôssemos aliviados. Ele levou sobre si os nossos pecados para que fôssemos perdoados. Na cruz o Senhor nos ensina a fazer aquilo que Ele fez e a pensar aquilo que Ele pensou na hora do sofrimento. O Salmo 22 ele relata as súplicas do rei do começo ao fim. Vocês veem do começo ao fim do Salmo, ele é sofrimento e súplica. Sofrimento e súplica. E só depois, a partir do verso 22, é que ele começa a glorificar. Amém? Amém. Os relatos de súplica ensinam-nos a triunfar na altura. Como suplicar a Deus. Glória a Jesus. Sempre que tivermos que vencer momentos de trevas, irmãos, de sofrimento, temos que fazer como este salmo está a dizer. Alimentar-nos de histórias de fé, testemunhos de fé, lembrarmos dos feitos do passado, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que os heróis da fé fizeram no passado. Como nós lemos em Hebreus, a missionária Thalita leu aqui na sexta-feira, Hebreus 11 e 12. E então Salmos fala disso. Este Salmo 22, no verso 3 e 5, vai falar disso. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti. Portanto, qual é o meu problema? Tu os livraste, também vais livrar de nós. Chamaram a ti e foram libertos. Nós também seremos livres. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Lembre-se, irmãos, dos seus antepassados, dos feitos do passado. Jesus deve ter tido um slide, um déjà vu dos feitos do passado, daquilo que Deus fez no Antigo Testamento, daquilo que Deus iria fazer, das suas promessas. Ele estava ali como homem, 100% homem, mas ele estava com a palavra de Deus tocada no seu coração. Ele estava-se a lembrar dos feitos de Deus, do Antigo Testamento, de tudo aquilo que Deus fez, das promessas daquilo que Deus ia fazer. Por isso nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Leiam Hebreus 11 e 12 e alimentem-se com histórias de fé,
homens e mulheres de fé. Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus ensina a imitar homens de fé. E como é que nós podemos imitar se nós não lemos sobre eles? Se nós não estudamos as biografias das suas vidas? Pai, aleluia. Hebreus dá esse exemplo que impressionou tanto a Paulo. Lembre-se dos feitos do passado. Alegre-se com o cuidado de Deus. Estimula a alma lembrando-se dos benefícios de Deus. Lembrando-se do que é que Ele já fez. O Salmo 22, do verso 9, vai falar: Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ainda amamentava. Fui colocado nos seus braços quando nasci. Desde o ventre da minha mãe tens sido o meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais me pode ajudar. Meu Deus. Jesus ora como quem diz: eu confio na presença do Senhor. Eu não serei destruído. Por isso nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Ora ao Pai, aquieta a sua alma. Os cães podem lhe estar cercando, as manadas de touros ferozes da Zan podem lhe cercar, mas antes que perfurem você, ora, antes que o desespero possa causar um infarto. Não desespere e aquieta a sua alma. Preserve até ao fim e não se entregue. Não se entregue a isso, irmão. Não se entregue às circunstâncias, não se entregue àquilo que o inimigo está a querer fazer em você. A palavra de Deus diz: aquele que preservar até ao fim será salvo. O Salmo 22 vai terminar com uma palavra de esperança e perseverança. Ele vai dizer no verso 27, se os irmãos têm a palavra aberta: toda a terra conhecerá o Senhor e voltará para Ele. E se voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias, as nações. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará com o pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão a sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Preserve, irmãos, e não se entregue. Proclame, louve, cumpra os votos de Deus. A nossa esperança está em tudo o que Ele já fez, tudo o que está consumado. Palavras que Ele disse: está consumado. O pecado que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Por isso Paulo diz: justificados, pois pela fé somos justificados, pois temos paz para com Deus, por meio daquele que nos amou, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tetelestai, está consumado. Glória a Jesus. Glória Jesus a Deus. não consumou em vão, Ele não morreu naquela cruz em vão. Ele morreu por todos aqueles que nele creiam, não padeçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Tenham fé, tenham esperança. Glória a Jesus. Quem crê nele não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. Amém? Amém. Prosseguimos, pois, na sua força e no seu poder. Quem leu o Salmo da Cruz fica com duas certezas, irmãos. Meu Deus, meu Pai. Como nós já falamos, este Salmo é uma profecia. É uma profecia que fala daquilo que estava no coração de Jesus, na mente de Cristo, no dia da crucificação. Mateus 27, 46 vai dizer que por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a referência direta, irmãos, ao Salmo 22, que era aquilo que Jesus estava... porque naquela altura não havia versículos e capítulos. As pessoas davam referência ao início de uma palavra, de um salmo, e era isso que eles sabiam de cor, mas eles não precisavam ler o salmo todo. E era isso que Jesus estava a fazer naquela altura. Ele estava a meditar no Salmo 22. Vimos no decorrer da mensagem, Jesus passou pela dor física, ele passou pela dor moral, e agora ele estava aqui a falar da dor existencial, a maior dor que qualquer crente, qualquer ser humano que crê em Deus pode ter.
maior que a dor física, maior que a lei moral, a dor moral, é a dor existencial. E nós vemos Jó, por exemplo, Jó passou por essa dor também. O Jó passou, porque a gente não pode dizer, mas Jesus passou por aquelas dores todas. Jó também passou por dores, se calhar durante mais tempo, foram cerca de 40 capítulos de dor de Jó. Ele passou por 4 vales, ele passou o vale do silêncio de Deus, mas antes disso ele tinha passado, tiraram-lhe os bens todos. Passou pela falta de bens, falta de fome, tudo. Ficou sem nada. O segundo vale ele ficou sem a família. Tiraram a família toda. Imagina o que é ficar sem ninguém da família. Toda a gente, os filhos, mataram os filhos todos dele. E depois ele passou pela saúde, ficou com aquelas dores. Mas a maior dor, e é disso que fala o livro de Jó, é a dor existencial. São cerca de 36 versículos, 36 capítulos em que Deus não fala com ele. Deus deixa de falar com ele no capítulo 2 e vai até quase ao final sem falar com ele. Silêncio de Deus. É esse o maior sofrimento de Jó. Não há maior dor para quem tem um relacionamento com Deus que o silêncio de Deus. Quando Deus abandona, quando Deus vira as costas, quando Deus desampara, como diz aqui na Escritura, porque me desamparaste. Jesus foi abandonado pelo Pai. Por isso ele chama Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Porquê que ele diz Eli? Eli quer dizer Deus meu, mas Jesus nunca tratava Deus por Deus meu, ele sempre tratava Deus por Pai. Mas ele ali estava carregado dos pecados, dos nossos pecados. E muitas vezes nós também temos que sofrer pelos pecados dos outros. Mas ele ali estava com o pecado de toda a humanidade. E ele ali, Deus tinha abandonado ele. E então ele não disse Pai, ele disse Deus meu, Deus meu. Quando ele diz Deus meu porque me abandonaste, porque me desamparaste, essa frase resume o maior sofrimento, a maior prova de amor que Jesus fez por nós. Ele nunca teve medo de morrer, irmãos. Muita gente pensa, não, ele teve medo de morrer. Porque na hora do sofrimento, como nós vimos, ele continuou a fazer a sua obra. E todos nós vamos morrer um dia também. Nós não podemos ter medo de morrer. Todos nós vamos ter aflições, conforme diz a palavra de Deus. O Filho unigênito de Deus veio com o mundo de nós, foi para a cruz, consumou o propósito de Deus e teve o seu pico de sofrimento quando ele diz essa palavra. Deus meu, porque me abandonaste. Essa foi a parte mais dolorosa do Filho. O maior sofrimento já sofrido foi esse. Mas ao longo da Bíblia nós encontramos personagens bíblicas que também sofreram, foram escarnecidos como Jesus, foram humilhados, tiveram muito sofrimento. Às vezes durante mais tempo, como eu falei de Jó sofreu muito mais tempo do que Jesus, dor física. Outros foram cerrados ao meio, como Isaías, outros foram pregados de cabeça para baixo, como Pedro. Portanto, não é a dor física que foi a mais dolorosa para ele. Há outros que tiveram mais... Jó teve quase 40 capítulos a sofrer. Mas o pecado que separa de Deus, a dor existencial, que é o fruto do pecado que separa de Deus, e longe de Deus não há alívio. Nós podemos estar a sofrer, mas temos o nosso alívio, que é Deus. Mas longe de Deus não há alívio. Enquanto Deus responde, enquanto Deus não age para transformar, a alma chora, irmãos. Porque estamos afastados de Deus por conta do pecado. Cristo não tinha pecado, mas naquele momento Ele se fez pecado. Ele recebeu sobre si todos os pecados. E o Pai, Ele não habita com pecado. Ele virou as costas para o Filho. E a sensação da sua presença ficou estagnada, eclipsada. Ele não tinha a presença do Pai. E o resultado foi uma angústia, uma dor existencial. Ele não sabia como suportar essa dor. Sentindo um verme escarnecido por todos, amaldiçoado por todos,
vertendo o sangue, clamando, gritando: porquê que me abandonou, Pai? Porque voltou as costas para mim, porque me desprezou. A Bíblia diz que é um clamor, como se fosse um urro do leão. Deus meu, porque me abandonaste? Eli, lama sabachthani. É um urro do leão. Os ateus, eles não compreendem isso, e alguns cristãos também não entendem. Muitas vezes indagam e dizem: mas Deus podia, não devia ter feito aquilo. Se Deus é bom, porque é que Ele mandou o seu filho para sofrer aquilo que Ele sofreu? Muitos dos ateus, eles não fazem essa questão para indagar a nossa fé. Se Deus fez isso com o próprio Filho amado, o que é que Ele não fará com a gente? Eles não entendem o sentido da cruz, irmãos. Não entendem a mensagem da cruz. Mas Ele disse: Deus meu, porque me desamparaste? Uma passagem muito profunda, uma passagem muito comovente para quem entende, muito avassaladora, irmãos. Ele foi abandonado pelo Pai naquela cruz. Aquele que era imaculado, que não tinha brecha, ele não tinha pecado. O próprio Pai diz, quando ele foi batizado: eis o meu Filho amado, aquele que me comprazo, Filho unigênito de Deus, amado por Deus, pendurado naquela cruz, longe do Pai. Irmãos, o pecado, ele separa nós da presença de Deus. Adão, ele ficou separado de Deus quando pecou. Houve uma separação, houve um abismo. O rico ficou separado de Lázaro. Houve um abismo. Ficou separado do seio de Abraão. As consequências do pecado são o afastamento de Deus. Deus não comunga com o pecado. Jesus estava ali porque estava com todos os nossos pecados. Mas Ele suportou todas as nossas aflições. E o Salmo 22 resume isso. Por isso Jesus também resumiu isso muito bem quando falou aos seus discípulos o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Em Cristo o espanto sempre muda para o encanto. O sofrimento sempre vai pavimentar um caminho para a salvação. Por isso é que Ele diz: carreguem a sua cruz e sigam-me. A tristeza sempre dá lugar à alegria, as aflições transformam sempre em vitórias. Creia em Cristo e prove que Ele é bom. Amém? Amém. É isso que vamos fazer aqui hoje, irmãos. Vamos provar Cristo e ver que Ele é bom. Vamos provar do seu sangue, vamos provar do seu corpo. Glória a Deus. Redimir os nossos pecados. Vamos provar daquela carne dilacerada, partida, esmagada por nós, pelos nossos pecados, para que possamos ter vida. Como Jesus disse: na verdade vos digo, se não comeres a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Então, ser inanimado espiritualmente só pode ter vida em si mesmo se for dada pelo autor da vida. O autor e consumidor da nossa vida. Aleluia! Ele tem vida em si para nos dar. E nós vamos ter essa vida esta tarde aqui, irmãos. Porque a sua carne, ela é verdadeira comida. E o seu sangue, ela é verdadeira bebida. Ele afirma: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não permanece em mim e eu não permaneço nele. Se nós queremos permanecer na videira verdadeira, temos que comer da sua carne, alimentar-nos dele, da sua palavra, e tomar do seu sangue, proteger-nos dele. Por isso vamos comungar no partir do pão, como a pastora Ana falou, tomar o cálice, essa ordenança que Ele nos deu para nos lembrarmos dele, daquilo que Ele consumou. Está consumado, irmãos. Está feito. Já está tudo feito, irmãos. É verdade. O plano de Deus para a nossa salvação está feito, amém? É isso que vamos celebrar aqui esta tarde, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos.